Olá, programa Eureka, série Profissões no ar com vocês. Em 2024, hoje este programa é o primeiro de 2024 da série Profissões. Para tanto, nós encontramos e convidamos um artista. Ele é bailarino, também é artista de palco, de teatro e foi meu ex-aluno há alguns anos atrás. É o Dan Venturi. Oi, Dan, como é que você tá? Tudo certinho, tô ótimo, né? Muito obrigado pelo convite, tô super feliz de estar aqui. E vamos trocar ideia, que eu acho que vai ser tudo de bom, assim. Eu que agradeço bastante você ter topado em vir a Eureka e contar para nós como foi a sua escolha pela carreira artística. Mas antes disso, Dan, eu só quero informar para o nosso público que fiquem por dentro das coisas. Este menino, esta criança, que eu conheci quando era pequenininho, ele ainda estava no ensino fundamental. Eu era uma jovenzinha professora. Nossa prof, uma das preferidas da gente, que a gente amava, sempre bonitinho. Amamos. Só lembranças boas e, nossa senhora, foi muito bom esse convite, que assim, vem toda essa memória, né, de toda a infância, de tudo que a gente passou e os detalhes que você conta também do que você observava da gente também é super legal, né? É bem isso, Dan. E eu vou começar exatamente pelo que você falou. O que o professor observa em sala de aula. É aquele olhar que um profissional da educação, quando está naquele momento que é sala de aula, a gestão da sala de aula, que o professor consegue lançar aquele olhar. E eu lembro de você, Dan, um menininho do ensino fundamental, que você, como você mesmo colocou antes de nós entrarmos no programa, marrentinho. Então não era qualquer atividade que você se disponibilizava a fazer, que você gostava daquela atividade, e eu lembro claramente de você fechando a carinha e olhando para o lado. Eu sempre fui, e assim, é engraçado, né, que até hoje eu sou essa pessoa marrentinha, assim, lógico que a gente dá aquela amadurecida, né, já não é mais uma marra infantil, mas eu tenho essa coisa da transparência mesmo. Se eu não gosto, as pessoas veem na minha cara logo que eu não gosto, que eu não tô feliz e que tem que ser diferente, sabe? Talvez isso seja bom em alguns aspectos, ruim em outros, né? Mas é meu jeitinho desde criança mesmo, sabe? E quando você também estava como estudante, eu lembro que quando você gostava de uma atividade em que aparecia textos, porque eu sou professora de língua portuguesa, né? Então, naquele momento também estava em sala de aula como professora de língua portuguesa. No momento, já não atuo mais como professora de língua portuguesa em sala de aula. Mas eu lembro, quando vinha uma atividade de texto, você ficava muito interessado. Você lia o texto, se de repente aquele tema do texto atraísse a tua atenção, você lia todo o texto e você já começava a abrir o caderninho, já começava a responder as questões. Como é que veio esse gosto de leitura para depois ir para a arte? Cara, eu sempre tive esse estímulo em casa, assim. A minha mãe e meu pai sempre me botaram para ler muito, e muito cedo, assim. Acho que com uns 3, 4 anos eu já estava lendo aqueles livrinhos de histórias menorzinhos e tal, com as letras maiores. Mas sempre fui muito estimulado. Eu acho que eles percebiam que eu gostava, que era uma coisa que eu gostava. Eu pegava um caderno, um livro, alguma coisa, e eu me encantava por aquelas gravuras. Daquelas gravuras eu ficava curioso sobre o que estava escrito sobre aquelas gravuras. E aí, antes mesmo de eu começar a estudar, minha mãe já começou a me ensinar para que eu conseguisse também entender sozinho aquilo. Então, eu já comecei na escola, no maternal ali, muito cedo, eu já tinha essa proximidade com a leitura. De um jeito infantil, lógico, né? Coisas mais simples, mas eu já tinha essa atenção. Então, acho que sempre foi uma paixão. Eu sempre me interessei por histórias, sempre me interessei por viajar. Eu acho que a leitura leva a gente para esse lugar. Não interessa qual seja a leitura. Você lê uma notícia, você cria na sua mente uma história, você cria um roteiro dentro da sua cabeça para imaginar como é que aquela história aconteceu. Então, acho que eu sempre tive esse contato mesmo com a imaginação. A leitura me levava para esse lugar da imaginação, sempre desde criança, assim, sabe? Imaginação, gosto pela leitura e atração pelas gravuras, pelas imagens. Interessante, Dan. Eu fico pensando aqui que como foi quando você já estava no ensino médio? Você já tinha definido que você queria seguir a carreira artística? Eu sempre tive essa veia artística, né? Porque eu danço desde os 7 anos de idade, né? Desde muito pequeno, eu nunca fui a criança muito dos esportes, assim. Eu era criança artística. E desde cedo a minha mãe viu isso em mim. Então ela já me colocou para dançar desde cedo.
Então, desde criança, acho que essa imaginação, essa criação de imagens e coisas na cabeça já me foram estimuladas. Então... E qual dança você começou, que a tua mãe colocou você? Então, comecei nas danças folclóricas. Eu fazia dança germânica, que era da cultura alemã. Bacana. Então, eu fiquei uns 20 anos dançando com isso, assim. Dos 7 até os 19, assim. Só que nesse meio tempo, lá no comecinho do ensino médio, eu comecei as danças urbanas. O street dance, né, que falava na época antigamente. Hoje em dia a gente chama de danças urbanas. E aí, nesse lugar, eu comecei a me expressar e também entender mais isso. Porque antes era um lugar muito... que eu fazia de uma forma em casa, assim, sabe? Era uma coisa espontânea. E aí, quando eu comecei a fazer as danças, mesmo a dança folclórica, ela não me encaminhou muito para um lugar profissional, mas as danças urbanas, aí eu já comecei a sonhar mais, porque daí isso se aproximava mais das cantoras pop que eu gostava, né, dos artistas que eu admirava, que eu ouvia música, e aquilo começou a se aproximar desse universo. Eu comecei a me interessar pelas danças urbanas, porque eu via a Britney Spears, eu via a Madonna, eu via as Spice Girls, eu via os Backstreet Boys, o NSYNC, e eu me identificava com aquilo. E a coisa da leitura que sempre me acompanhou. Tanto que, de início, quando eu entrei no ensino médio, o meu objetivo era fazer faculdade de jornalismo. Olha! Porque eu adorava ler, adorava escrever. Então eu falava, Sim. nossa, eu amo isso, então é o que eu quero fazer. Sempre gostei muito do texto mesmo, da leitura, de criar histórias, de contar histórias. Só que... E isso eu posso confirmar. Pequenininho assim, sim, já gostava de ler. Quando o tema do texto era interessante, Sim. você lia rapidamente e já partia para fazer as atividades. Eu adorava, não, sempre gostei de fazer resumo, amava fazer resumo, gente. Resumo era o que eu mais amava fazer. Só que conforme eu também fui desenvolvendo essa área da dança, ela começou a se aproximar mais uma coisa artística, porque eu acho que eu também via o jornalista, o jornalismo, como aquele repórter que estava na TV, né? Tipo, falando as notícias, o repórter que estava assim. Lógico que tinha o lugar da escritura, de escrever, de ler, da leitura, mas também tinha essa coisa de estar na frente da câmera e dar a notícia, e conversar com as pessoas, e passar a notícia para as pessoas, estar num balcão sentadinho falando as coisas. Então, brincava muito disso também em casa. E quando eu entrei em contato com a dança, eu comecei a me aproximar desse lugar mais artístico, que o jornalista tem essa parte de aparecer, mas é um outro lugar, um lugar mais sério, um lugar menos descontraído. E é uma persona também. É uma persona também. E a dança começou a me proporcionar, me aproximar desse lugar do popstar, sabe? Tipo, de estar em cena, de criar personagens, de criar identidades diferentes. E aí foi a partir disso que eu desenvolvi a dança, e depois o teatro veio vindo junto, e fui caminhando com as duas coisas assim. E daí lá no terceirão eu falei, não, vou fazer educação física, porque não quero fazer faculdade de dança, porque ele me limitava muito. Então eu fiz educação física para ampliar, para poder dar aula, enfim, mas sempre com um objetivo artístico. Né? Então, espera aí, você entrou na dança folclórica, germânica, Isso. E você ficou atuando e ensaiando e fazendo as apresentações. Isso. Até entrar no ensino médio, ou continuava também? Aí no ensino médio eu conciliava as duas danças. Aí conciliava as duas então. Porque no ensino médio, quando eu entrei no colégio do ensino médio, lá eu não precisava fazer educação física clássica, não precisava fazer os esportes. Para eu fazer educação física, eu podia escolher outras atividades. Então tinha as danças urbanas, né, o street dance, tinha o teatro, aí tinha vôlei, handebol ou educação física clássica. Então, que não era a sua praia. Que não era a minha praia, mas porque assim, eu sempre fui muito ruim de esporte, entendeu? Então, nossa, era aquele sofrimento e os meninos me enchiam o saco porque eu era ruim. Então, o que acontece? Tipo, eu falei, não, vamos pra uma coisa que se aproxima mais de mim. Então, como eu já dançava em casa, já brincava de ver as coreografias na TV, eu já sabia que aquilo ali eu fazia bem. Então, eu falei, não, vou procurar uma coisa onde eu me sinta também confortável, onde eu sinta prazer em estar aqui. E como os meus pais também nunca me disseram não para esse lugar artístico, assim, eles me deixavam ir. Se era dança que eu queria fazer, era dança que eu ia fazer. Se era teatro. Não era obrigado a gostar de esportes ou disso ou daquilo. Eles me deixavam livre mesmo para escolher as coisas que eu queria escolher, sabe? Mas daí você já fazia algumas aulas desta outra tendência? Do street dance? Das danças urbanas? Street dance, isso mesmo. Então, antes de entrar no ensino médio, não. Era uma coisa muito mais de me reunir. Por exemplo, meu primo, né, que é um dos meus melhores amigos, também adorava dançar. Então, a gente se reunia em casa, a gente esperava as premiações. O Oscar, o Grammy, o VMAs. Aí a gente via as apresentações dos artistas, a gente gravava tudo para depois ficar lá vendo o vídeo, copiando, pegava os videoclipes e ficava lá voltando a fita e
para tipo, realmente pegar as coreografias, então começou nesse lugar. Que bacana. E aí, quando eu fui para o ensino médio, que eu vi que eu poderia fazer aula disso, que não era só um lugar de ficar ali dentro de casa, que eu podia, tipo, elevar esse lugar, levar para um outro lugar. Falei, não, eu vou aproveitar que eu tenho a oportunidade de fazer essa aula aqui gratuitamente, dentro do, né, porque fazia parte da nossa grade, né? Aí me joguei nisso e aí me apaixonei e fui só decidindo cada vez mais me aproximar disso. Quando chegou, então, pertinho de você definir a sua inscrição para o vestibular e o que você faria, você optou por educação física. Isso. Que você viu ali uma possibilidade de também caminhar dentro daquilo que você já estava fazendo e gostando, que era a dança. Exatamente. E é muito louco porque é bem contraditório, na verdade, eu ter feito faculdade de educação física. Porque na escola, no colégio, foi uma coisa que eu sempre fugi. Que era só esporte. Que era só a parte de esportes. Mas conforme eu fui entendendo no ensino médio que educação física não era apenas os esportes clássicos, que dança também é esporte, que teatro também é esporte, né, que mexer, movimentar o corpo também é esporte, eu entendi a educação física de outra forma. Okay. Eu sabia que eu ia ter que passar por esse processo dos esportes, foi bem complicado dentro da faculdade, eu tive que segurar bastante a onda para me formar, mas eu pensava nisso, falava, não, eu preciso ampliar, porque eu sei também que eu não vou conseguir me bancar e viver somente artisticamente. Eu já tinha essa consciência jovem, né? Então eu falava, não, preciso ter uma outra coisa que me acompanhe, para que eu possa dar uma aula, e não só dar aula de dança, mas dar uma aula de natação, dar uma aula em escola, dar uma aula numa academia, porque eu já gostava muito de fazer academia, de malhar, então eu falava, cara, existem áreas ali que eu gosto, então eu sei que vai ter coisas que eu não vou gostar de fazer, mas eu acho que eu preciso passar por esse momento para poder futuramente garantir qualquer outra coisa também. Então, Dan, quando você diz que ficou um pouco indeciso, mas mesmo assim você fez educação física, também porque a educação física em alguns colégios, em algumas escolas, ainda fica muito restrito aos esportes, a modalidade esportiva, aquelas tradicionais, não é? Sim. É futebol de salão, é futebol de normal, o oficial, é de campo, é vôlei, é basquete, é futsal, enfim, handebol, ficam muito restritos a esses. Mas educação física também trabalha com a dança. Sim, ginástica rítmica, por exemplo. Tanto que eu morei 11 anos no Rio, né? Foi onde eu passei uma boa parte da minha vida aí, da minha carreira artística. Você fez a tua faculdade de educação física no Rio? Não, fiz aqui. Tá. Aí quando eu me formei, me mudei pra lá, porque eu já estava trabalhando com teatro. Então e foi buscando outros horizontes, abrindo outras portas. Isso, porque eu justamente fiz a educação física para eu poder transitar na minha arte, né? Então quando eu me formei, falei, não, agora é o momento também de eu transitar, de eu abrir minha caixinha. Ok. Né? Dan, nós vamos chamar o intervalo, vamos fazer um breve intervalo e no segundo bloco o Dan Venturi continua conosco, porque daí ele vai nos falar, a partir do momento da sua formação em educação física, como ele foi construindo a carreira profissional como educador físico, também como dançarino, bailarino e depois artista. Já voltamos. Programa Eureka Série Profissões, novamente com vocês. Primeiro bloco do programa de hoje, o primeiro programa da Série Profissões de 2024, nós convidamos o querido Dan Venturi, ex-aluno desta professora aqui. Ao longo do primeiro bloco, nós já falamos com ele sobre como nós nos conhecemos. É claro que uma professora vai conhecer um aluno em sala de aula. Foi daquela forma que eu conheci o Dan Venturi, foi meu ex-aluno e que bom que ele começou a me seguir nas redes sociais, pediu a minha amizade, porque eu não reconheceria. Mas depois eu comecei a falar, não, mas eu estou lembrando de você, foi muito bacana. Isso é bem papo de professora, os professores hoje que estão ouvindo isso sabem bem como é. Então, Dan, você estava nos contando ao longo do primeiro bloco como você definiu a sua carreira profissional, que foi pela arte. Sim. Você também nos contou que desde pequeno você foi muito estimulado pelos seus pais a fazer leitura daqueles livros para a primeira etapa de quem vai começar a se alfabetizar e talvez também um pouco antes, né? Que eram livrinhos de gravuras e tudo mais. E que você gostava muito daquela atividade. Sim. Bem, com o passar do tempo, você entrou para a dança folclórica, né? Isso. O folclore germânico,
teve uma longa caminhada e depois você começou a se interessar pelo street dance. Exatamente. Porque era realmente o que estava, digamos assim, no auge, não é? Sim, no auge eu acho que os jovens, né, a gente que é jovem, a gente começa a ver, né, a gente começa a ver TV, a gente começa a ter os nossos artistas preferidos, Sim. né? Os artistas que a gente começa assim, ai, nossa, como será que é a vida desse artista, né? Então eu acho, e aí os artistas que eu gostava justamente eram esses que dançavam, que se expressavam e que faziam aquela dança que, né, de início eu não sabia o que era, mas aí conversando com os coleguinhas e a gente vai, né, os amiguinhos vão fazendo aulas também de dança e eu fui descobrir que era o street dance, que eram as danças urbanas. Eu falei, não, então é isso que eu quero fazer. Continuei com as danças germânicas ali em paralelo, mas dentro do colégio eu comecei a fazer as danças urbanas e daí isso saiu do colégio, assim, né? Depois que eu terminei ali o ensino médio, eu continuei dançando, aí entrei com uma companhia de dança e a coisa começou a ficar mais profissional a partir desse momento, depois que eu saí do colégio. Até então era um desejo de adolescente que foi se amadurecendo e foi se tornando algo profissional. E aí quando chegou a hora de escolher o meu curso, eu falei, não, eu vou fazer algo que seja próximo da dança, que seja próximo desse fazer, não somente do dançar, mas também do ensinar, porque eu enxerguei isso também como uma forma de eu levar a minha arte adiante, de eu conseguir me sustentar, não somente dependendo somente da arte, mas também tendo essa profissão de ensinar, né? A profissão de professor, que eu entendi que caminhava junto comigo, entendeu? Então, a partir de toda essa sua trajetória, a sua escolha deu-se para a educação física. Isso. Tá. Você fez educação física aqui em Curitiba. Exatamente. E depois você estava nos contando no finalzinho do primeiro bloco que você foi morar no Rio de Janeiro. Por quê, Dani? Porque foi assim, eu entrei, né, ali na faculdade de educação física, comecei o meu curso e apesar de estar ali imerso naquele universo da educação física, estudando para isso, o meu foco artístico nunca ficou para trás. Então era em paralelo as duas coisas. Então comecei a dançar numa companhia de dança chamada Lotus, né, Lotus Companhia de Dança. Tá. Que até ensaiava com outra... Isso no Rio, no Rio de Janeiro. Não, isso tudo aqui em Curitiba. Em Curitiba. Isso durante o meu processo da Faculdade de Educação Física. Certo. E nesse meio tempo, surgiu a oportunidade de eu fazer um teste para um musical que estava acontecendo aqui em Curitiba, que era uma versão brasileira do High School Musical. Ah, que bacana. E eu nunca tinha visto, porque daí nisso eu já estava ali adulto já, né? Já não acompanhava mais. O High School Musical, ele era uma série infantil, infanto-juvenil, então eu não acompanhava. Na verdade, eram aqueles estudantes que estavam também fazendo ensino médio. Exatamente. Você estava um pouquinho longe deles, pouquinho. Mas eu já não acompanhava, assim, né? Tá. Já estava numa fase mais adulta, assim, vendo outras coisas. Tá. E eu vi a oportunidade de fazer isso. Eu era bailarino, mas eu era apenas bailarino. Eu já tinha feito teatro, tido oportunidade, coisas não profissionais, na igreja, essas coisas muito que eu pincelava, assim, muito levezinho. E eu cheguei para fazer o teste para bailarino, porque estavam procurando atores e bailarinos. Tá. Quando eu cheguei para fazer esse teste, a produtora era uma grande amiga minha que também era bailarina e era produtora cultural. E quando eu cheguei para fazer o teste, ela, você veio fazer teste para quê? Eu falei, vim fazer teste para bailarino. Daí ela plantou no meu coraçãozinho, por que você não tenta fazer um dos personagens? Não custa nada tentar e tal. E vira e mexe, foi que foi, eu passei como um dos personagens principais e comecei a fazer espetáculo como ator, cantor e bailarino. Aí foi uma coisa muito espontânea, porque eu já cantava assim no chuveiro, mas eu não imaginava que eu passaria num teste do musical. E aí quando eu entrei, lógico, a gente estudou muito, eles me colocaram para fazer aula de canto, aula de atuação. Eu passei de uma forma espontânea, pela minha dança também, que foi forte, que foi boa. E era o que eles estavam procurando também, um ator que dançasse. Como também eu acho que eles não tinham ali na época encontrado esse perfil tão próximo da dança. Os outros atores do teste eram maravilhosos também, mas eles falhavam muito na parte da dança. E eu não, eu já tinha essa parte da dança forte. Certo. E a minha atuação, meu canto, era uma questão de você pincelar ali, ensaiar. Eles botaram para fazer uma aula particular. Então acho que a decisão deles foi essa. E aí quando eu entrei nessa peça, foi quando eu descobri que tem uma coisa a mais aí. Eu quero também trazer mais forte para mim a coisa da atuação.
E aí eu fiz essa temporada toda. Aqui em Curitiba? Aqui em Curitiba. Qual era o seu personagem do High School Musical? Eu era o Ryan Evans, que era o vilão antagonista. Porque tinha a Sharpay Evans, que era a vilãzinha, que era a irmã. E eu era o antagonista ali que ficava aprontando com ela. Você era o irmão da... Eu era o vilãozinho junto com ela. Ah, entendi. Mas depois ele fica bonzinho. Depois ele fica bonzinho no final. Mas nessa fase que a gente fez a peça, eles eram vilõezinhos e tal. E aí nisso... Né, tinha uma atriz maravilhosa, que é a Sheili Calef, que é uma atriz que eu admiro muito, que hoje em dia mora em São Paulo, que falou um dia pra gente, né, passamos por esse processo, quando a coisa já estava mais ali, uns meses, ela, né, já estava tudo ensaiadinho, ela chegou, você tem que fazer um curso de teatro, se aprofundar mais nisso. E aí eu comecei a fazer o Pé no Palco, que é uma escola de teatro que tem aqui em Curitiba, e aí eu fui me profissionalizando, além de na dança, fui começando a me profissionalizar como ator também. E aí até um dia a Fátima Ortiz, que é uma grande diretora daqui do Paraná, maravilhosa, atriz incrível, virou para mim e falou, olha, eu acho que você deveria tentar tirar um DRT de ator, eu acho que você pode alçar novos voos, acho que você podia tentar um São Paulo, um Rio, acho que você pode, sabe? E ela plantou isso em mim e eu decidi ir, fui. Cheguei para minha mãe e falei, quero fazer um curso lá, e já estava formado, já não tinha nada que me prendia aqui. Certo. Então fui para o Rio para fazer um curso, e no fim das contas encontrei uma outra grande amiga minha lá que estava fazendo faculdade de teatro. Eu fui assistir uma semana de aula com ela, me apaixonei pelo curso e nisso fiz vestibular, passei no vestibular e aí comecei uma nova faculdade, que foi aí o bacharel em teatro, né? E aí que começou toda essa coisa de... Tá, então nessa altura, quando você foi para o Rio, você já era formado em Educação Física. Exato. Aqui, e depois você vai para o Rio para tentar essa carreira artística e começa a fazer a faculdade de teatro. Terminou essa faculdade de teatro no Rio? Terminei lá no Rio em 2015. Tá, então você é educador físico e você também é artista do teatro. Como é que fica definido Ator. Ator mesmo. E aí o que acontece? Aí eu comecei a juntar as duas coisas, Porque, né? só um pouquinho, Dan, então não existe aquela especificidade. Então, ator do teatro vai ter que fazer a faculdade de teatro em determinada faculdade. Não. Se forma em ator para fazer várias atuações. Porque tanto que na nossa faculdade tinha isso, a gente tinha as matérias clássicas teatrais e tinha uns módulos, por exemplo, tinha o módulo TV. Então a gente fazia todo o módulo dentro de um estúdio. Você gosta de TV? Ah, adoro, adoro. Eu sou mais teatral, depois de um tempo eu descobri assim, por ser expansivo, né? Essa coisa da dança, acho que me ajudava muito nisso. Mas eu gosto muito do fazer também da TV, da série, do cinema, é lindo. Você vai aprendendo, porque daí dentro da faculdade você aprende todas essas mini coisinhas que também um ator faz. Eu descobri também a dança-teatro, que é aquela dança que usa mais do corpo do que da fala, o teatro que não tem fala. Então, dentro da faculdade de teatro, eu fui me desconstruindo muito, assim, porque eu separava muito nas caixinhas. Ou eu sou bailarino, ou eu sou ator. Ou eu sou da TV, ou eu sou do teatro. E dentro da faculdade eu entendi que tudo isso é uma coisa só. É como você usa suas ferramentas, né? Para você trabalhar. São atividades muito diferentes umas das outras, mas é como você usa essas ferramentas, sabe? E na faculdade de teatro, vocês também têm a formação do ator de TV? Musicais, como filmes? Não sei agora, né? Porque assim, eu acho que os cursos de teatro também se modificam muito conforme o tempo. Na minha época, não. Era mais um lugar do teatro mais clássico, pegava ali um pouco do teatro contemporâneo também, mas eu acho que não no lugar do musical. E a parte da TV você tinha, mas era uma pincelada. Se você quisesse se aprofundar, você ia buscar outros cursos, outras coisas. Porque é diferente você atuar para a câmera e você atuar no palco, né? É bem diferente. Né? Então, a gente passou por essas fases de conhecer, mas o aprofundamento aí, cada qual buscava o seu aprofundamento. E que você, aliás, coloca para quem está se interessando, né, em fazer a área artística, em seguir pela área artística. Você colocaria já para prestar mais atenção em quais características? Umas 2 características aí, para nós. Para quem quer fazer? Para quem está pensando em fazer, que está concluindo o ensino médio, está pensando, então, que quer a carreira artística, mas ainda não definiu se vai ser para a TV, se vai ser para o teatro. Quais características você acha que os atores de teatro precisam ter mais? E de TV, quais são as outras? Eu acho que, assim, em comum dos dois, eu acho que, assim, você tem que gostar de ler.
Porque por mais que você não vá, tipo, falar assumidamente alguma coisa, você precisa entender o que você vai fazer através de um roteiro, através de um texto que vão te mandar, que às vezes não vai ser falado, mas vai ser sentido. Então, por mais que você vá apenas sentir aquela sensação daquele texto que você deu, você precisa estar por dentro. Então, você tem que saber, você tem que gostar, apreciar a leitura, certo. né? Apreciar... se experimentar o seu próprio corpo, porque não é só aqui na cabeça, é da cabeça para o nosso corpo. Em modo maior para quem é do teatro, em modo mais contido para quem faz cinema e teatro. Então, acho que para o teatro você tem que ter essa disponibilidade. Disponibilidade de corpo, de saber se jogar. Lógico que a gente às vezes tem vergonha de fazer uma coisa ou outra, é difícil na frente dos outros se expor. Certo. Mas é saber que sempre é uma experimentação. Você saber que o importante é você, tipo, estar disponível. Sabe? Disponível corporalmente, mentalmente, gostar de ler, gostar de cultura. Se quer ser do teatro, vai ser sempre mais expansivo, vai ser sempre maior. Se gostar da TV, tem um outro lugar que é mais retraído, que é menor. Mas eu acho que basicamente, para as duas áreas é você estar disponível, é você ter coragem, sabe? Acho que tem que ter bastante coragem para conseguir fazer. Certo. Então, eu vou pedir para que sejam colocadas as fotos quando você estava fazendo a faculdade de teatro no Rio de Janeiro. Vamos lá, Eduardo? Olha lá. O que é isso onde você estava? Onde você estava no meio desse povo todo? Eu estava no segundo período aí. Essa é ao lado de mim, Dandara Mariana, hoje em dia atriz global, inclusive. Qual? Mas vai mostrando lá assim, onde ela está? Dandara na tela, Mariana exatamente. de branco ali do meu ladinho. À direita, minha direita, nossa direita. Certo. Dandara Mariana aí comigo Volta lá também. um pouquinho, Eduardo, na foto, que ele está mostrando para nós exatamente. Isso, então. Então, aí... a Dandara é aquela toda colorida, Não, é isso? todo colorido no meio sou eu mesmo. É você. Isso. Ali ao lado de branco, segurando a barriguinha assim, Dandara Mariana. Aí a gente estava fazendo um processo de... A Dandara... É a Dandara da TV? Da TV, Dandara da TV. Da TV Globo? Da TV Globo. Ela tá fazendo uma novela agora ou não? Acho agora não, acho que foi verão 90 que ela fez, e ela fez Travessia, foi a última novela que ela fez. Ah, entendi. Dandara, minha grande colega, e aí a gente estava fazendo uma experimentação de Megera Domada, do Shakespeare. Certo. E todo mundo já tinha decorado, então, a obra. Isso é isso? O que acontece? Aí a gente fazia o quê? Tipo, a gente lia, e aí o professor mandava a gente pra cena e falava, improvisem. Bacana. Tragam as roupas que vocês acham que tem a ver com o personagem. E nessa peça tinha um momento que eu interpretava o costureiro da Catarina. E daí por isso que eu tinha essa roupa colorida, porque Entendi, era um costureiro espalhafatoso. Entendi. Vamos lá, vamos prosseguindo. E agora? Aí, por coincidência com Dandara Mariana, que me acompanhou, a gente se formou juntos, né, na faculdade, e Laizinha, uma outra colega minha, e a gente estava fazendo Brecht, aí era um espetáculo que era o terceiro período aí. E nesse momento a gente estava ensaiando para o Brecht e eram várias mini cenas de Brecht. Certo. E eu não lembro qual era o nome dessa peça agora de cabeça, sabe? Mas era uma peça do Brecht. Vamos para a próxima. Ali. E aí, porque acontece, o querido reprovou o terceiro período, sabe? Também, Rio de Janeiro. Não, mas eu reprovei porque eu troquei, eu fazia faculdade à tarde, eu consegui um trabalho e fui pra noite. Quando eu fui pra noite, era um processo que foi da Beijara do... Não, foi do Romeu e Julieta, que eu fiz de manhã, eu fui pro Brecht à noite, não consegui, porque eu peguei finzinho, sabe? Acabei repetindo e aí a gente acabou fazendo A Gaivota do Chekhov. E aí é um ensaio da Gaivota, que foi quando eu comecei, aí vamos entrar nesse assunto, quando eu comecei a entender um lugar, o meu lugar no teatro performático. Porque acontece, quando eles falaram pra gente, qual personagem você quer fazer? Eu identifiquei com um personagem feminino. Tá certo. Eduardo, só um pouquinho. Tem mais alguma foto, Eduardo? Se não, eu já peço para voltar. Aqui, era você? Essa é a apresentação do Brecht. Tá certo. Mais alguma foto para nós colocarmos ou terminamos nessa? Ali, aí todos bem comportados. Levando uma bronca da professora. Esse foi a Megera Domada também. Porque foi a banca, porque no final do período a gente fazia uma banca aberta, que dentro da faculdade tinha um teatro. Aí todo mundo ia assistir, e aí foi a banca da Megera Domada. Eu acho que essa é a última foto, então, das suas lembranças, das suas memórias. Sim. Agora sim, então, Dan, você estava me falando que quando você estava fazendo Megera Domada... Não, era a Gaivota do Chekhov. A Gaivota? Isso. O que aconteceu que você teve aquele insight? Porque o que acontece? Tipo assim, eu, por ser uma pessoa LGBT, né, sou
homossexual, sempre que eu ia pra cena, e isso é uma cobrança muito da TV também. Hoje em dia já mudamos isso, mas na época que eu fazia faculdade ali, eram outros tempos, era outra forma. Eu tinha muito essa preocupação estética, de ir pra uma cena e parecer másculo. E não dar a minha pinta, e sempre estar contido. E isso me prendia muito em cena. Em vez de eu ir lá e me liberar, e soltar aquilo para soltar, não. Eu preocupava se a minha mãozinha estava fazendo assim, ou se a minha voz estava assado. Então, isso me acompanhou durante muito tempo no meu fazer artístico. Então, na Gaivota, a gente trouxe isso para a cena, assim. O professor terminou uma aula e perguntou, o que te empalha em cena? E aí e ele falou, próxima aula vocês me respondem, vão para casa, pensam na próxima aula. Daí eu fiquei, o que me empalha em cena? Eu ficar me podando, eu ficar sempre nessa posição. E esse era um professor meu muito engraçado, que era o Oscar Saraiva. Ele é super delicadinho, tal. Todo mundo achava que ele é gay, só que ele não é gay. Ele é hétero, casado, tem filho, tudo. E aí eu trouxe essa questão pra turma, né? Falei, gente, eu me sinto empalhado porque eu me sinto assim, assim, assado. Eu não gosto de me sentir assim e tal. E eu fico me sentindo preso. Daí o professor falou, mas isso é muito relativo. Eu não sou gay e, no entanto, todo mundo acha que eu sou gay. Então tá tudo certo com o seu jeito, tá tudo certo com o meu jeito também e tal. E nisso ele foi perguntando pra gente qual era o personagem que a gente queria mais fazer e tal. E eu falei, cara, o personagem que mais me identifiquei foi essa personagem aqui que se chamava Arcádina. Que ela era uma atriz, assim, uma atriz mais velha, como se fosse uma Suzana Vieira, assim, espalhafatosa. Eu falei, cara, eu acho que eu preciso entrar nesse universo para entender o meu masculino também, porque daí eu fazia 2 personagens nessa peça. O Metchekovenko, que era um personagem masculino, e a Arcádina, que era um personagem masculino, feminina. Então, o que acontece? A partir de uma coisa, fui entendendo o corpo do outro. Então, a partir do espalhafatoso daquela personagem feminina, eu entendi o corpo masculino daquela personagem masculina. E parece que foi uma libertação pra mim, assim. De eu entender o meu corpo de uma forma consciente. E de, ao invés de eu ir pra cena empalhado, ir consciente. Tá, eu vou me conter mais nos movimentos, mas não porque eu estou com vergonha, ou porque eu estou sem graça, mas porque eu escolhi fazer assim. E daí a conclusão? Parece que deu um boom, assim, artístico mesmo. Eu entendi o meu corpo e eu também me liberei disso e fui me aproximando desses femininos, até que passou um tempo e comecei a fazer drag. E quando você, então, está todo paramentado, né? Para atuar, se apresentar como drag, você está num personagem? Isso, uma persona, né? Na verdade, que a gente chama. Porque acontece, a drag queen, ela é uma persona, como se fosse um palhaço. Quando eu sou um ator que vou fazer um palhaço. O que é esse palhaço? Ele pega suas características internas, né, coisas que você faz, gestos que você tem, e tudo isso você coloca como se fosse numa lupa, assim, pum. Né? Se eu sou desastrado normalmente, eu vou ser 3 vezes mais desastrado se eu for um palhaço. E assim por diante, com todas as características. A drag queen se aproxima disso, tipo, o que eu achava legal, o que era bonito pra mim no feminino, no que eu enxergava. Pô, eu tinha minhas influências de Madonna, de Britney Spears, de Christina Aguilera, de Beyoncé, de Rihanna, que são aquelas divas sensuais e que dançam e que fazem coreografia. Então, quando eu criei a minha drag queen, eu falei, não, eu vou por esse caminho, de uma estética mais parecida com a Madonna ali, que a Madonna tem uma força feminina, mas ela tem uma outra força masculina muito forte, para ela ser uma personalidade forte. Não que mulheres não sejam fortes, mulheres são todas fortes. Mas eu quero dizer que ela tem esse embate, essa dubialidade. E eu trouxe essa dubialidade para mim, para o meu fazer drag. Dan, nós precisamos encerrar o programa por hoje, mas você vai gravar conosco um próximo programa e que nós vamos apresentar também durante a mesma semana que for ao ar esse, nós vamos apresentar o outro. Fechou. Eu gostaria só de fechar esse programa que você me desse brevemente uma dica. O que você recomendaria para aqueles estudantes que estão querendo seguir a carreira artística? Qual filme que seria essencial para que eles tomassem ou não essa decisão? Olhando naquela câmera e dizendo para eles. Olha, gente, eu acho que assim, não sei se exatamente sobre, tipo, a profissão em si, e eu acho que, mas são filmes que me emocionam muito, que falam de arte. Eu vou trazer mais a parte da dança, assim, de atores que dançam, né? Eu acho que o Billy Elliot, que é um filme maravilhoso. Maravilhoso. Que eu acho incrível, assim. Ele é drama, mas ele também é uma superação. Um filme mais levinho também que eu tenho pra dizer pra vocês é o Honey, que daí é um outro estilo, que ele é mais dançante, ele é mais sobre as danças urbanas, e eu amo também, ele é mais jovem, mais teen, não é tão cult quanto o Billy Elliot.
E o Glee, né, que é uma série incrível, Sim. clássica, que todo mundo ama, que parece fala que não sobre está esse universo. mais, né, no ar? Não tá mais. Tá Diz que vai ter um retorno agora, mas Tá acho que bom, não. Dan, muito obrigada pela sua participação, Muito obrigado a você. por você dividir, compartilhar toda a tua trajetória, as suas experiências, as suas vivências, o seu conhecimento, porque já deu para perceber que o Dan tem muito conhecimento, principalmente da leitura dos grandes clássicos. Faculdade, né? É, isso aí, muito bom, Dan, você ter falado isso. Conhecimento, minha gente, é tudo. Ficamos hoje por aqui. O Dan vai fazer um próximo programa conosco. Acompanhe conosco, que vocês o verão novamente dividindo e compartilhando a sua trajetória profissional. Até lá!